Olá, pessoal. Pessoal, vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente hoje aqui, porque a gente ainda não tratou de objetos de formas diferentes na criação aqui dentro do Source. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente fez a criação de um determinado objeto, a gente utilizou diferentes sources para isso, né, diferentes fontes para fazer essa criação. Por um exemplo, nós tínhamos a criação dos hacks nos exercícios anteriores e tínhamos a criação dos itens, né, mas os itens eram todos do mesmo tipo a partir de uma fonte. Né? E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos então colocar 3, 4 ou até 10 itens sendo criados na mesma fonte porque eles estão sendo direcionados para a mesma fila, ou eles têm uma entrada única, ok? Isso daqui é só para a gente ter um entendimento como a gente pode lidar com diferentes rótulos, diferentes SKUs, e aqui é tratado como labels, tá? Ok, então vamos fazer o seguinte. Eu construí esse modelo aqui simplificado, tá? Um modelo bem simples, onde nesse primeiro processor aqui nós vamos ter a unidade do tipo 1 sendo processada, aqui no tipo 2 sendo processada o label tipo 2 e aqui nessa unidade o item tipo 3, certo? Bem, tem algumas configurações padrão aqui que eu gostaria que vocês colocassem, só para a gente fazer uma diferenciação aqui, né? Nós temos aqui o Process Time 10, nesse segundo nós temos o Process Time 12 e aqui nós temos 15, ok? Os tempos de setup deles não tem nenhum, então ele continua sendo 0 aqui, tá? Para todos eles, ok? Aqui na entrada nós temos então um arrival at time 0, né? Então a gente, no momento do início da simulação ele já vai fazer a criação do primeiro item e o intervalo entre chegadas ele vai ser um intervalo fixo de 8 segundos, ou seja, a cada 8 segundos eu vou ter um flow item entrando nessa minha simulação, sendo criada nessa simulação. E todos eles vão acabar parando aqui na expedição, ok? Bem, se eu fizer isso daqui normalmente, o que vai acontecer? Né? Eu vou colocar. Bem, não vou colocar nenhum runtime especificado aqui, eu vou deixar rodando a simulação, porque nós vamos fazer alguns testes ao longo da aula aqui. Então, vou dar um reset e dar um run. O que ele vai fazer basicamente? Né? Ele vai criar as unidades. Ele está sendo criado apenas um tipo de unidade, um rótulo fixo, label fixo aqui, né? Então ele é do tipo 1 apenas, né? Você não está fazendo nenhum tipo de diferenciação. Ele cria naquele intervalo especificado, manda para a fila vai fazer o quê? A primeira coisa que ela vai olhar é para qual porta ela deve enviar, né? Então a gente tem que verificar o nosso output aqui, ok? Bem, desse nosso output, tá? O que vai acontecer? Percebam o seguinte, nós temos mandando aqui para a primeira porta disponível, tá? Então nós temos a situação mais básica, mais clássica deste envio aqui. Então o que vai fazer basicamente? Como o tempo de criação aqui é um intervalo de 8 segundos, o tempo de processamento aqui é 10 e aqui é 15, basicamente esta máquina 3 aqui ela nunca vai ser utilizada, né? Tá? Porque esse aqui é tempo suficiente para que ou a porta 1 ou a porta 2 esteja livre, então ele vai sempre avaliar qual que é a primeira porta livre, vai fazer a varredura da primeira porta, do output, né, até a porta in que você tem conectada, e aí ele vai mandar para a primeira, se a primeira estiver ocupada, e se estiver ocupada ele vai mandar para a segunda, se a segunda estiver ocupada vai mandar para a terceira, mas pelas configurações que nós temos, ele vai trabalhar só com esses dois processors aqui, ok? Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer então é mudar algumas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, se a gente quer criar, vamos supor, 3 tipos de itens diferentes, né, nós temos que analisar aqui dentro desse source único uma opção, tá? Ou vocês podem fazer a edição aqui, ou vocês podem dar 2 cliques aqui e abrir essa edição aqui principal. Né? Eu vou utilizar para isso a aba Trigger. Tá? Então eu estou acionando basicamente o evento, você tem que identificar aqui qual tipo de evento que você vai fazer a modificação. Bem, na realidade, como eu estou tratando desse source aqui, eu quero fazer a criação de itens diferentes, então no evento conhecido como criação, tá? Então eu vou criar um evento, eu vou criar uma situação para esse evento aqui durante a criação, e toda vez que ele criar, eu quero que ele crie de uma forma diferente, não só um label único daquele tipo caixa, tá? Eu poderia mudar o tipo de label, poderia mudar por porcentagem, né, fazer uma porcentagem específica, fazer uma aparição uniforme, por exemplo, de acordo com uma distribuição uniforme, quantos itens vão ser criados.
né, a setar um determinado nome, avaliar, por um exemplo, uma tabela, né, verificar uma tabela lá para qual tipo de item que vai ser criado, enfim. Ele tem uma infinidade de opções aqui. Nós vamos utilizar, que eu acho que uma das mais básicas e também úteis para vocês avaliarem aqui, é Set Label and Color. O que ele vai fazer aqui então? Toda vez que ele criar, ele vai verificar então essa condição que você colocou dentro desse evento, né? E aí ele vai setar um determinado tipo, né, que é o nosso label, e ele vai ter uma cor específica para esse tipo, para a gente conseguir observar visualmente dentro da nossa simulação aqui, certo? Então nós temos o objeto aqui já identificado como item, então você tem que identificar aqui qual que é o teu objeto de avaliação, tá? Aqui o label, né, o label aqui a gente vai caracterizar como type, então nós não vamos deixar, não vamos modificar nada desses dois primeiros campos aqui, né? A única coisa que você poderia modificar é qual que é o valor, né, que você vai fazer essa criação. Na realidade, ele tem que saber como é que ele vai fazer essa alimentação para a tua simulação, né? O padrão é que ele faça, por um exemplo, uma criação uniforme, né, obedecendo uma distribuição uniforme, certo? Variando, né, da mínimo do label 1 até 3. Então o que isso aqui basicamente quer dizer? Eu vou criar 3 itens, tá? De forma que obedeça a uma distribuição uniforme, certo? Se eu quisesse criar, por exemplo, 4 itens diferentes, eu teria que colocar 4 aqui para fazer essa modificação, né? E a gente pode então criar esse evento aqui que ele vai tentar fazer essa nova incrementação no modelo, criando 3 itens diferentes, né? Então ele vai fazendo isso de forma que obedeça a uma distribuição uniforme, né? E aí você está fazendo essa caracterização pelo objeto item, tá? Isso aqui tem várias outras maneiras de você basicamente puxar essas análises, né, do que você precisa fazer, tá? Mas a gente só vai se basear dentro dessa parte mais básica aqui. Tá legal? Então, se vocês fizerem isso daqui, né, você vai ter um evento criado toda vez que ele for criar um determinado objeto, né, e nós podemos então testar para ver se isso daqui está rodando ok. Então, ó, reset, vou dar um run, né? Então percebam que agora ele está criando, ó, itens vermelhos, agora azul e verde. Então são 3 itens que eu tenho aqui, ok? Se eu quisesse, por um exemplo, vamos supor, eu vou dar um stop, reset, vou colocar aqui nesse evento e vou fazer uma pequena modificação, tá? E vou colocar 4 aqui. Vamos verificar se ele daria alguma diferença. Temos o item vermelho, ó, agora nós temos um amarelo que nós não tínhamos anteriormente, né? E se vocês, por um exemplo, a hora que estiver passando o item aqui, vocês pararem e clicar em cima desse item, percebam que aqui do lado direito, o que nós temos? Ele identifica qual que é o tipo. O azul é do tipo 3, tá? O verde é do tipo 2, certo? Isso daqui é importante porque vocês podem identificar os determinados SKUs lá que vocês têm dentro da simulação. E também vocês podem criar condições de acordo com o tipo de item que você tem, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, olha só, vou deixar um run aqui, stop, vermelho, ele vai ser o item 1, e vamos ver aquele amarelo lá. O amarelo nós temos então tipo 4, tá legal? Então, vou dar um stop e um reset. Bem, aqui ele está modificando alguma coisa? Não. Tá? Deixa eu só modificar aqui o evento, né? Vou colocar agora o evento, meu trigger aqui, ele vai ser variando aqui de 1 até 3 unidades. Tá? Não 4 unidades. Porque daí o que acontece? Eu quero fazer que esta fila, antes dela enviar, né, a saída dela dependa do tipo de item, né? Então, ele vai para a porta 1 se for o item 1, porta 2 se for o item 2, porta 3 se for o item 3. Porque nessa simulação que nós temos aqui tradicional, ele está verificando a primeira porta disponível. É aquela mesma situação quando nós não tínhamos nenhum tipo de label identificado. Ok? Bem, para fazer isso então, eu vou fazer o seguinte, né? O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que verificar como é que está funcionando a saída desta fila aqui. Tá? Vou dar 2 cliques aqui e vou abrir aqui, ó, na minha saída, né? Como que ele está enviando? Ele está enviando para a primeira porta disponível, ok? Mas eu não quero mais essa condição agora. Na realidade, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele utilize a porta dependendo do caso, certo?
Bem, mas qual caso que ele tem que obedecer? Né? Então, o que acontece? Ele vai avaliar lá, né, o teu item pelo tipo, certo? E aí você tem um case aqui, que é o case padrão, tá? Mas a gente vai acrescentar aqui mais dois, certo? Fazer o seguinte, caso ele seja tipo 2, ele vai enviar para a porta 2. Por que ele está falando tipo 2? Porque está colocado aqui, ó, que valor que ele tem que avaliar. É o valor do tipo que você tem relacionado ao teu item, o teu flow item que está na simulação. Então ele vai avaliar aquele type lá, né? Se é type 1, 2 ou 3, certo? Caso tipo 3, ele envia para a porta 3, senão ele vai enviar para a porta 1, que é o padrão que você tem aqui, ok? Vamos lá verificar se deu certo então isso daqui. Então agora ele não vai enviar para a primeira porta, ele vai fazer aquela avaliação antes. Vou dar um reset e vou dar um run, eu vou diminuir um pouco essa velocidade aqui, só para a gente verificar. Ó, o vermelho, vou dar um stop. Esse vermelho aqui, o que aconteceu? Ele é tipo 1, ele está indo aqui para o meu processor 1, ok. Tá. Então vermelho, olha só, o azul agora, percebo que esse processor ele estava disponível, né? Se fosse pela aquela condição anterior lá, primeira porta disponível, ele enviaria para cá, mas não, ele avaliou qual que é o tipo de item. Esse item aqui é o item 3, ou seja, ele foi para a minha porta de saída, né? Qual porta que ele foi aqui? A gente pode abrir novamente, verificar as portas, né? Lá no meu output, eu tenho aqui que o meu tipo 3, o processor 3, está conectado à minha porta de saída 3. Então ele avaliou, se esse item aqui é do tipo 3, então eu vou enviar para a porta 3. Ok? Então eu vou dar um reset, run, né, e aí mandar rodar. E percebam que o item verde ele está vindo para este segundo processor aqui, porque ele é o item do tipo 2. Perfeito? Então, nós podemos até fazer uma pequena modificação aqui, só para verificarmos, ver se não tem nenhum tipo de problema mesmo, assim, né? Então, podemos fazer o seguinte, ó, deleta. Agora eu vou adicionar 3 filas aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, saída 1. Colocar aqui saída 2. Colocar aqui saída 3. Conexão com A, a tecla A. Ok, e vou mandar rodar aqui por um exemplo, dar um stop time aqui de, vamos colocar aqui 300 por um exemplo. Vou dar um reset, run, e aí vou mandar rodar até o final de simulação. O que ele fez? Ele separou exatamente como nós pedimos a nossa, dentro da nossa simulação. Perfeito? Muito obrigado então e até a próxima aula, pessoal.